Pode, professor, fique à vontade, viu? Fique à vontade. A gente tem 5 minutinhos aí para iniciar, 4, 5 minutos. É o tempo que a professora Alexandra entra. Tá bom? Pode ficar à vontade, viu? Sobre as instituições que revalidam o diploma, professor Octavianos, eu respondi ao senhor no grupo, viu? Temos um PDF lá com a lista das instituições. Aqui no Ceará temos 4 ou 5. Eu acho que o IFCE também está na nova lista. Temos a UFC, a URCA, a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Estadual do Ceará, tá? E eu vi uma lista mais recente da plataforma Carolina Bore e eu vi o IFCE também lá. Tá? Eu acredito que essas 5 instituições possam revalidar o diploma. Mas aí, daqui a pouco, a nossa coordenadora vai responder a essa e todas as outras perguntas que a gente tiver para fazer, tá bom? Boa tarde. Boa tarde a Boa tarde, todos, professora a Alexandra. todas. Que alegria imensa, essa tarde maravilhosa, recheada de professores, de educadores. Sejam muito bem-vindos, é imensa honra. Muito obrigada, Aurelânio, por essa parceria maravilhosa. Quero agradecer imensamente em nome da Wisdom aqui no Brasil, por ser um polo que nos representa, por toda a legitimidade do seu trabalho, esses anos todos na área da educação, seu legado. E agora também, né, compartilhando aí e nos representando na sua região. Obrigado, Pessoal, professora. Queria agradecer à senhora pela disponibilidade. Queria agradecer ao meu colega e professor Olegário, que não pôde participar da nossa primeira reunião, mas hoje está presente aqui, que é quem me ajuda a coordenar o nosso polo aqui. E aos demais professores e professoras que estão presentes aqui para a gente tirar as dúvidas com a senhora e saber mais sobre a Wisdom. Muito certo, obrigado. à disposição. Vamos começar, né? Em respeito ao nosso horário, ao tempo de vocês. Eu sou a professora Alexandra Anastácio, eu estou como coordenadora administrativa do processo da Wisdom aqui no Brasil. Falar um pouquinho, né, da Wisdom. A Wisdom é uma instituição americana, é uma instituição que foi formatada totalmente no processo online. A Wisdom ela é 100% EAD, ela é originária do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ela está recente, né, aqui no Brasil, há 2 anos, vai fazer agora que ela completa essa representação aqui no Brasil pelo Grupo Nossa Faculdade. O Grupo Nossa Faculdade é uma empresa no qual o CNPJ nós representamos bandeiras de graduação, tá? Então, nós também representamos, além de mestrado e doutorado, nós trabalhamos com cursos de graduação, segunda graduação, licenciatura, pós-graduações, cursos técnicos, EJA, EAD. Nós temos os formatos tanto no modelo EAD, para o Brasil inteiro, de alguns cursos, e também na modalidade semipresencial em determinadas regiões. Então, nós temos representatividade hoje no estado, na região norte do país, em Porto Velho, em Rondônia, onde nós temos alguns cursos presenciais, por uma bandeira que a gente representa, e temos também no Ceará e algumas regiões de São Paulo, alguns cursos também que são no modelo, né, semipresencial, tá? Mas o nosso foco hoje é a Wisdom. Então, a Wisdom of Christ University, ela veio para o Brasil nesse formato 100% online. Então, em nenhum momento as aulas elas podem ser realizadas de formato presencial, com formação de turma, com o professor em sala de aula fazendo o processo de lecionar, tá? Não é permitido. Às vezes, alguns polos até solicitam que as pessoas buscam, né, um curso presencial e gostariam de pelo menos alguns encontros presenciais, mas infelizmente não podemos. A gente segue bastante toda a legislação, tanto brasileira quanto americana. A Wisdom, por ser uma instituição americana, ela não possui CNPJ, CNPJ somente quem possui são empresas brasileiras, né? Empresas estrangeiras não se chama CNPJ, se chama registro
registro geral. Então, a Wisdom, em seu registro geral, ela tem todo o legado para ser trabalhada no modelo online, tá? Então, semipresencial ou presencial não é permitido. A Wisdom, nós estamos representados em vários estados brasileiros. Nós temos alunos do estado da região norte, no Amazonas, nós temos alunos em todo o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Nordeste, nós temos um grande percentual de alunos, né? Principalmente na região de Alagoas e na região da Paraíba, tá? No Ceará também. Então, em 2 anos, a gente vem conseguindo aí uma abrangência bem satisfatória, vários polos nos representando e com bons resultados. Nós estamos com os nossos primeiros alunos, como eu falei anteriormente, finalizando os processos de banca. A Wisdom completa 2 anos agora, no mês de junho, aqui no Brasil, e, portanto, nós teremos nossos primeiros alunos finalizando o curso de mestrado e 2025, iniciozinho logo de 2025, nós teremos já os primeiros alunos finalizando o processo de doutorado, né? O mestrado da Wisdom, ele tem duração de 2 anos, tá? São 2 anos. Algumas pessoas perguntam se o mestrado ele é educacional, ou é profissional ou acadêmico. O mestrado da Wisdom, ele é no formato educacional, tá? E nos Estados Unidos não existe muito essa diferença que o Brasil interpõe, mestrado profissional, mestrado acadêmico. Existe uma nomenclatura, mestrado educacional, e esses diplomas ele tem validade para os 2 segmentos, caso aquela região, aquele estado, aquele país solicite, tá? Mas, a priori, é mestrado acadêmico. Então, o curso da Wisdom é dividido em 3 etapas. Primeira etapa, as aulas conteudistas, onde durante esse 1 ano, tá? O primeiro ano de mestrado, você vai trabalhar as áreas conteudistas, as disciplinas conteudistas. Quer dizer o quê? Videoaulas, material de estudo e as avaliações. Então, o aluno tem 1 ano, né, para cursar essas disciplinas. Primeiro momento do curso da Wisdom, você vai cursar as disciplinas obrigatórias. Então, são em média 5 disciplinas e o aluno tem 6 meses, ou seja, uma média mínima, né, de 1 mês e alguns dias para cada disciplina. Então, tem um tempo para estudar. Sempre deixando claro, pessoal, que o tempo mínimo do mestrado é de 2 anos, tá? E por ser AD, o tempo máximo é o seu tempo. O bacana do EAD e o porquê que o EAD vem ganhando muita força, né, no Brasil é porque você consegue fazer dentro do seu momento, dentro do seu tempo, dentro do seu processo. Então, por mais que você pretenda terminar, eu quero terminar o mestrado em 6 meses, em 1 ano, é possível? Não, não é possível. O mestrado ele tem tempo mínimo de 2 anos e o tempo máximo aí vai depender do teu momento. Alguns alunos precisam viajar, algumas alunas vão cuidar dos filhos, engravidam e dão uma paralisada, né? Eu preciso trancar o curso, caso eu vá fazer uma viagem a trabalho, caso eu precise me deslocar para outra cidade, caso eu vou lecionar em outra escola. Não, você não precisa trancar o curso, né? Você apenas fica em stand-by, não realiza nenhuma avaliação e a plataforma vai estar lá liberada para você. Quando o aluno se matricula, ele fica com esse material disponível para ele os 2 anos de mestrado. A plataforma só vai se fechar quando terminar o teu processo com a Wisdom, tá? Então, assim que o aluno finaliza essas disciplinas obrigatórias, ele entra na etapa 2, que são as disciplinas optativas. O que quer dizer isso? Eu creio que vocês já receberam as grades dos cursos que vocês querem ter conhecimento e vocês observaram lá que tem disciplinas obrigatórias e optativas. As optativas são as disciplinas que você optou na linha de pesquisa. Então, exemplo, o curso de educação, que é o nosso carro-chefe, ele tem 2 linhas de pesquisa. Então, se você escolher a linha 1, você vai receber estudar, né, as disciplinas referentes àquela linha. Se você escolher a linha 2, você também vai ver todo o processo referente àquela linha escolhida. E a dissertação, ela vai ser construída em cima da linha que você escolheu. Por isso que é muito importante que o aluno, já nos primeiros meses, a gente sempre dá um prazozinho aí de 2 meses para o aluno já ter conhecimento, né? Ver qual é a linha que ele quer, porque é muito importante essa escolha. Alguns alunos perguntam, professora, eu posso trocar de linha, né? Poder, até pode,
Mas tenha cuidado para tomar essa decisão. A gente pede sempre aos nossos parceiros para fazer essa orientação bem aprofundada, para quando você já entrar no curso, você já tenha a sua linha de pesquisa em mente, você já tenha todo esse processo. Porque, às vezes, ele fica muito prolongado se você entrar, não pesquisar, estudar 2 disciplinas da linha de pesquisa, aí não se sentir nenhuma identificação e querer fazer a troca. É possível? É possível, só que você vai ter que cursar as disciplinas daquela linha. Exemplo, são 5 disciplinas, são 5 disciplinas da linha 1. Aí a Aurilânio cursou 4. Aí a Aureliana disse, não, olha, eu queria agora mudar. Por conta do trabalho, enfim, uma perspectiva aí na prefeitura, eu prefiro mudar a linha. E agora? Ele vai ter que começar novamente as novas disciplinas daquela outra linha que ele escolheu, tá bom, pessoal? Então, é um processo, certo? Por isso que a gente pede, já venha com esse pensamento, já pesquise quais são as linhas de pesquisa, vejam já analisadas as linhas de pesquisa, a temática dessas linhas, para poder já quando começar já ter ela bem definida, certo? Então, a dissertação, ela vai ser construída em cima dessas últimas disciplinas que você lá fez a opção, tá bom? Finalizou a segunda etapa do mestrado, você tem que estar todo ok com a Wisdom no sentido conteudista. Todas as disciplinas têm que estar aprovado, com nota 7 ou acima de 7, a média da Wisdom, tá? O processo metodológico de avaliação são 3 disciplinas, são 3 avaliações, AV1, AV2, AV3, onde essas provas vão estar disponíveis na plataforma. Algumas delas são objetivas, outras são subjetivas, tá? Então você tem um tempo aí para fazer essas provas, não existe um cronograma de datas mínimas exigidas, existe aí o seu tempo realmente, né? Você sabe que é 1 ano de disciplina conteudista e 1 ano de construção de dissertação, tá? O tempo mínimo. Essas avaliações você vai fazer no seu tempo, quando estiver preparado para realizá-las. No final dessa realização, essas 3 notas vão ser feitas uma média aritmética, elas vão ser somadas, dividido por 3, e se Aurilano tirar 7 ou acima de 7, ele está aprovado. Se ele tirar abaixo de 7, ele está em avaliação final. Ele está em AVF, ou seja, ele vai ter um tempo aí para estudar de novo, assistir todas as aulas, estudar o material, pesquisar bastante para realizar essa prova novamente. Certo? Vai se preparar, porque nessa prova ele precisa tirar um 7. Caso Aureliano tire 7 ou acima de 7, está aprovado naquela disciplina. Caso ele não tire essa nota, ele vai ter que cursar essa disciplina novamente, né, gente? É o padrão, isso é normal, a gente sabe como isso funciona. Então, vai cursar a disciplina novamente, vai ter as provas novamente liberadas, né, no teu portal, para você se preparar novamente, estudar. Tá? Vai pagar financeiramente por aquele processo, já que você não teve a aprovação, para você poder dar continuidade. As disciplinas, elas não são pré-requisitos, então, se você ficar reprovado em uma disciplina, isso não quer dizer que você precisa parar o curso e ficar ali no funil, né? Até porque, às vezes, quando você não passa, você fica ali um pouco triste, né? Um pouco chateado por não atingir a média, e é interessante, né? E é interessante que o aluno faça essa prova quando estiver bem preparado, né? Então, faz a AV1, faz a AV2, faz a AV3. Somatório, média aritmética, divide por 3. Se tirar nota 7 ou acima de 7, está aprovado. Se tirar nota abaixo de 7, vai fazer a avaliação final, a AVF, que a gente chama aqui na Wisdom, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Eu acho que não, viu? Tá bem claro esse processo aí, né, de dentro da plataforma, né? A primeira parte com disciplinas de conteúdo, o primeiro ano, e o segundo ano, né, a dedicação na construção da tese, né, em cima da linha de pesquisa que a pessoa escolher. São 2, a pessoa escolhe uma, né? Isso. Terminou essa etapa, né? O aluno está com o histórico todo adequado, totalmente aprovado, né? O aluno entra na terceira etapa. A terceira etapa é o período da dissertação, né? Em mestrado, a gente constrói uma dissertação. A dissertação, alguns alunos perguntam, professora, eu já tenho que trazer um título novo, eu já preciso trazer uma pesquisa inovadora.
Se você trouxer, maravilha, perfeito. Mas a dissertação, ela não obriga o mestrando a trazer algo inovador. É na tese de doutorado. Lá no doutorado, sim, né? Tem que ser uma temática nova, uma temática, é a obrigatoriedade do doutorado. Você vai se tornar doutor naquela área, sumidade naquela área, e você tem que trazer um ponto referencial inovador para aquela temática que você escolheu, tá? Se você já conseguir trazer isso no mestrado, maravilha, você só contempla, né, e explana isso com mais intensidade para transformar na tua tese de doutorado, mas no mestrado não é necessária essa obrigatoriedade dessa temática vir com uma pontuação inovadora. Então, nesse segundo ano de mestrado, o aluno ele vai receber todas as orientações para esse processo. Ele já começa a receber essas orientações aqui, ó, né? Estou falando aqui nessa reunião, a gente já faz essa conversa bacana para vocês já serem informados. Então, antes de entrar na WISDOM, vocês já estão conhecendo como funciona. E quando vocês adentram, essas informações elas são passadas continuamente para vocês. Então, no segundo ano de mestrado, vocês vão ter as orientações. Vai ser apresentado os professores para vocês e vocês começam essas orientações. Essas orientações também acontecem no modelo remoto, onde é passado para o aluno e o professor simultaneamente um cronograma, onde eles dois vão alinhar, né, os dias específicos que eles vão se encontrar, quais são as datas, quais são os horários que tem que estar à disposição, disponível para os dois. Então, eles alinham esse cronograma com toda a resolução, já faz uma prévia de quanto tempo vão ficar fazendo esse trabalho, o aluno tem 1 ano para fazer. Tem aluno que tem 1 ano, mas deixa para fazer nos últimos meses. É possível? É possível, nada é impossível, né? Mas pode comprometer a qualidade. Então, a Aureliano tem 12 meses, mas aí ele deixa para fazer faltando 3 meses. Pode acontecer que ele não consiga qualificar, não é? Porque ele trabalha de manhã, ele trabalha de tarde, trabalha de noite, então ele não vai, talvez ele não consiga essa qualificação, porque não vai dar tempo de fazer a sua dissertação e ela não vai ficar de qualidade, então ela não vai para a banca, tá bom? Então vejam direitinho quando se tiver intenção de começar um mestrado, ou com a UISD, ou qualquer outra instituição, estudar é necessário, tirar um tempo e dedicação é mais que necessário, tá? Então, esse processo é feito professor, orientador da Wisdom e aluno. É possível convidar um co-orientador? É possível sim, o aluno ele pode, eles apenas fazem essa notificação para a Wisdom. E também é necessário que peça a permissão, que converse com o seu orientador, né? Já que vai fazer esse convite para esse orientador, tá? Então, é orientado que em meados de 6 meses o aluno já esteja com material apto para a primeira banca, que é a banca de qualificação. Então, o que é essa banca de qualificação? A banca de qualificação é aquela banca que vai dizer se você está apto para continuar e finalizar a sua dissertação. Então, é marcada essa data dessa banca, professores doutores da UISDOM na banca, são 2 professores que vão fazer a avaliação, você vai ter aí de 20 a 30 minutos no máximo para essa apresentação, né, dessa parte da sua dissertação, e se qualificar, tirar nota positiva, você segue o processo, e na nota abaixo do esperado, você precisa refazer com o teu orientador, né, todo o processo. Ou seja, a gente não difere de nenhum mestrado nacional, tá? A banca de defesa, ela acontece aí após os 6 meses, né, que o aluno já está totalmente apto, a dissertação está toda concluída, e ele vai para a banca de defesa. Ele vai buscar a nota 7 ou acima de 7. Se ele tirar a nota 7 acima de 7, ele está aprovado. Se ele tirar a nota abaixo de 7, ele infelizmente não conseguiu passar na banca de defesa. E ele vai ter que fazer o processo novamente, certo? Depois que o aluno faz todo esse processo, né, vem a parte burocrática. Então, a gente sempre pede para os parceiros que nos representam já pegar essa documentação, né? Essa lista ela é bem extensa, lá no contrato do aluno tem toda ela, e às vezes o aluno consegue repassar ela já no início, mas deixando claro que precisa essa documentação ser enviada, porque a WISDOM tem 180 dias úteis, tá? O prazo mínimo é de 180 dias úteis para essa documentação ir para os Estados Unidos e voltar. O diploma vem dos Estados Unidos, vocês vão receber o diploma da WISDOM, né, o histórico, mas para isso precisa estar com essa documentação
toda certinha. Então, quanto mais demora a mandar, ou manda incompleta, né? Perde muito tempo, esse processo é mais longo, certo? Então, eu expliquei toda essa parte aí metodológica, né? Como funciona o processo, o aluno, o estudante. E agora nós vamos para aquelas informações pontuais, né? A gente sempre escuta aquela pergunta: o mestrado ele é reconhecido, né? Deixando claro que nenhum curso, gente, nenhum curso internacional ele é reconhecido no Brasil. Não existe isso. Como os nossos cursos aqui também, nós que fizemos nossos cursos de graduação aqui na nossa região, em mestrado, eles também não são aceitos em outros países. Para esse processo acontecer, é necessário todo um processo de reconhecimento, né, de revalidação desses cursos dentro daqueles países no qual você vai buscar essas atividades, tá? Como funciona, né, o processo aqui no Brasil. Antes de 2017, principalmente em 2010, houve uma grande entrada no Brasil, né, de cursos estrangeiros. E muitas pessoas até hoje buscam reconhecimento desses diplomas. Até o período de 2017, o MEC, né, o nosso órgão responsável pelo processo educacional, ele não reconhecia, ele não revalidava diplomas internacionais. E muita gente não sabia disso, né? Compraram esses cursos, muitas pessoas foram defender a qualificação em outros países, né? Assistir algumas aulas lá presenciais, enfim. Então, até esse período o MEC não reconhecia, o MEC não dava deferimento. Então, você podia sim, Aureliano podia sim fazer um curso estrangeiro em 2010, ele só não ia poder reconhecer aqui no Brasil. Então, em 2017, o MEC criou uma portaria, onde nessa portaria o MEC autoriza, né, o reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil. Somente a partir desse período, desse ano 2017, é que o MEC reconhece. E por que o MEC começa a reconhecer? Começa a dar essa abertura? Por conta da grande quantidade de diplomas internacionais no país, a grande quantidade de profissionais aptos para atuarem no mercado e a pouca quantidade, principalmente, de profissionais brasileiros com mestrados e doutorados. Porque nós sabemos da dificuldade que é conseguir uma bolsa de mestrados federais aqui no Brasil, né? As bolsas são poucas quantidades, né? Existe uma burocracia, você precisa já ter o projeto pronto. Porque aqui no Brasil a gente qualifica o projeto primeiro, né? É diferente dos Estados Unidos. Então, você já tem que estar com o seu currículo Lattes todo pronto, você já tem que ter publicado bastante, porque isso é quesito, né, Aureliano, de aprovação. Isso. Quem mais tiver publicação. Então, praticamente, você já é um mestre sem ser mestre. Então, a burocracia aqui no Brasil, para conseguir a bolsa, vocês sabem a grande dificuldade. Fora a oferta de bolsas, que também são poucas. Né? Então, por conta disso, o MEC ele abre aí essa oportunidade para os reconhecimentos. As nomenclaturas certinhas, tá? O MEC, qual a diferença de reconhecimento para revalidação? Revalidação é o MEC fazendo processos para cursos de graduação e pós-graduações estrangeiros. Então, se você fizer um curso de direito em outro país e quiser que ele tenha, né, a atenuância aqui no Brasil, você vai revalidar. Você vai pedir ao MEC para revalidar esse seu diploma. Se você fizer o MBA, né, em Harvard, e você tiver interesse de trazer ela para o processo educacional brasileiro, você vai solicitar ao MEC a revalidação da sua MBA, tá? Para mestrado e doutorado, você solicita ao MEC reconhecimento. Então, quando eu preciso transferir esse meu título, né, de mestre e doutor para o Brasil, eu solicito reconhecimento, tá? Eu estou falando a importância da gente conhecer certinho a nomenclatura, porque lá na hora de reconhecer, na Carolina Bore, que eu vou já falar sobre ela, ela pergunta o que você quer fazer. Se você quer reconhecer ou se você quer revalidar, tá? Então, revalida-se graduações e pós-graduações e reconhece mestrados e doutorados. Então, em 2017, né, o MEC cria aí
a portaria onde essas universidades estrangeiras, os diplomas delas poderiam ser totalmente reconhecidos aqui no Brasil. Em 2019, já no finalzinho de 2019, o MEC lança uma nova portaria, onde ele também, a partir dessa data, ele começa a reconhecer mestrados e doutorados à distância. Então, até essa data também não era possível. Então, assim, muitas pessoas também compraram, né, cursos de outra instituição e até antes desse período, 2019, não era permitido. O MEC também não reconhecia, ele não revalidava esses diplomas no formato online, né? Porque assim, o diploma, gente, no Brasil, algumas pessoas não têm conhecimento, mas nenhum diploma, o MEC, ele sinaliza se é AD ou se é presencial, tá? Nenhum. Não existe isso. Você pode fazer qualquer curso AD e vai vir no seu diploma o nome do curso, tá? Sua graduação, sua pós-graduação, sendo online ou não. Então, não tem. Muitas pessoas, às vezes, acho que tá com uns 2 meses, um aluno de graduação queria fazer uma graduação em administração, AD, mas ele disse que não queria fazer porque estava com vergonha de fazer e depois ter que dizer e se sentir desvalorizado perante. Eu digo, não, você só vai dizer que se o seu curso é AD se você falar. O seu diploma não vem que ele é AD, não. Ele vem para bacharel, né? Bacharel em administração, tá? Administração de empresas. Então, essa nomenclatura não vem, também nos diplomas internacionais também não vem. Só que o MEC não reconhecia. E somente em 2019 que o MEC também chancela aí esse reconhecimento. Então, lá em 2017, quando ele faz a primeira portaria para reconhecer diplomas estrangeiros, né, de doutorado, mestrado e revalidação, ele cria a plataforma Carolina Bori, em homenagem à grande pedagoga que o Brasil teve na década de 80. Então, essa plataforma é o canal de reconhecimento e revalidação no país, tá? Essa plataforma, ela é gratuita. Essa plataforma, todos nós podemos acessá-la, visitá-la, conhecê-la, buscar um monte de informação que eu creio que o Aurilano já passou, né, o link da plataforma para vocês, o material da plataforma, né, todo o portfólio de como ela funciona, tá? E me cadastrar, professor, eu vou poder me cadastrar? Não, você não vai poder se cadastrar. Porque quando a gente entra lá que pede para fazer o cadastro, ele começa a pedir informações, né? Qual universidade você se formou, né? Qual é insira o teu diploma de mestre ou de doutor. Então, você não tem ainda, né? Então, você não é formado, você não tem um diploma para colocar lá. Então, o cadastro não vai ser finalizado. Então, o cadastro só é finalizado quando você já é um mestre, um doutor, que tem o documento todo em mãos, e aí você começa a fazer as inserções lá na plataforma. Então, você começa a fazer essas inserções, eles vão fazer perguntas tipo, qual é a instituição que você vai buscar o reconhecimento, tá? Você já tem que dizer qual é a IES que você quer. O Aurilânio já falou até no início da reunião que já passou a lista de IES aderentes. O que quer dizer isso? Todas essas IES, federais, estaduais ou particulares, elas estão cadastradas na Carolina Bori para fazer esse reconhecimento ou essa revalidação. Então, elas estão aptas, né? O MEC permite que elas chancelem, né, esses diplomas estrangeiros aqui no Brasil. Então, nós temos um leque enorme de instituições federais, estaduais e particulares, cada uma na sua particularidade. O MEC ele não interfere, tá, gente? O MEC ele não interfere no formato de nenhuma federal aqui no Brasil, concorda? Cada federal cobra suas taxas como deseja, né? A mesma coisa é dentro do processo de reconhecimento. Então, o MEC não cria uma taxa para a universidade, cada universidade tem suas taxas a serem cobradas. Então, é algo. Porque quando você faz todo o processo pela Carolina Bori, que é o canal, começa todo o processo, tá? Então, vocês vão. O canal é a Carolina Bori que vai ligar vocês até aquela IES. E a partir desse momento, as respostas vão para a Carolina Bori, as IES entram em contato com você, por isso que a Carolina Bori sempre pede um e-mail válido,
porque os deferimentos, os indeferimentos, as solicitações de envio de documento, eles sempre vão fazer por lá, eles vão pedir naquele teu e-mail. Então, as conversas por telefone, pessoal, são bem escassas, tá? A gente sabe a dificuldade, até como aluno de federal, de ter falas, né, pontuais por telefone com informações. Então, todo o processo, ele é muito utilizado via e-mail. Então, quando fizerem qualquer situação, precisa estar com o e-mail válido e estar sempre ali olhando para a caixa de mensagem para a chegada das perguntas, das solicitações de documentação, tá? Esse processo, professora, demora quanto tempo? Esse processo é de acordo com cada universidade. A gente não mensura, não se tem como mensurar. Tem universidade que cobra taxa, tem universidade que não cobra taxa, tem universidade que cobra taxa maior, tem universidade que entrega em menos tempo. Para você ter um exemplo, a UNAMA, a Universidade da Amazonas, ela pertence ao Grupo Ser Educacional, o grupo fundador da Uninasal. Hoje, a UNAMA, ela entrega o diploma em 45 dias. Ela hoje bate o recorde de reconhecimento de diplomas estrangeiros de mestrado e doutorado. Ela cobra uma taxinha mais cara, né? Mas ela entrega rapidinho. Então, vai depender da instituição que você vai fazer a parte. Até onde entra o Wisdom nesse processo, até onde entra o nosso polo parceiro. Nesse processo todo de informação. Informação, acompanhamento, orientações, passo a passo. Agora, quem faz o processo é o próprio aluno. Talvez em algumas conversas você fale assim, nossa, mas uma pessoa disse que está reconhecendo e ela pagou 10, 12 mil reais. Deixando bem claro, gente, são empresas de consultoria educacional, tá? É possível também, então, fazer por empresas de consultoria educacional? Sim, é possível sim, né? São empresas que foram criadas com esse intuito, então é uma empresa terceirizada, é um CNPJ, onde quando você vai contratar o serviço dele, e ele vai fazer tudo para você. Então, se você não vai trabalhar com nada, você não vai atender telefone, você não vai mandar documento, essa empresa, lógico, ela vai cobrar o serviço. Então, os serviços são bem salgados realmente, em torno de 8 mil a 12 mil reais, depende aí do bolso de cada um, certo? Será que eu fiquei faltando alguma coisa? Querem abrir para conversa agora, para fazer perguntas? Pronto, professora, sobre o reconhecimento, né? É só deixar claro que é a pessoa que decide contratar essa empresa ou não, né? O próprio aluno pode intermediar todo o processo, né? Junto à plataforma Carolina Bora e à universidade que ele deseja, não é isso? Exatamente. E aí, alguns alunos perguntam: a UISD orienta? Não, a gente não orienta, a gente não trabalha com parceria com nenhuma empresa de consultoria educacionais. Tem grandes empresas aí espalhadas pelo Brasil inteiro, mas a nossa função, a gente não faz esse trabalho, a gente não tem nenhuma relação, né, de parceria com essas instituições. Então, você fica à vontade. O que a gente orienta, né, que o MEC orienta, é que o canal seja feito pela Carolina Bora. Mas você pode, aí é decisão particular, né? Buscar outros canais, certo? Vamos Isso. conversar? Quem quer conversar comigo? Pronto, pessoal, podem fazer as perguntas aí. Aproveitar a professora Alexandra aqui para, né? No grupo, alguns fizeram algumas perguntas. Professor Octaviano, professor Ronaldo, professor Anderson, Então, professor eu vi lá no Rolemário. grupo, né, o pessoal perguntando muito sobre a CAPES, né, a sucupira, né? Vamos falar um pouquinho aí da nossa CAPES, a nossa sucupira, né? Qual a funcionalidade delas, né? Algumas pessoas perguntam, o curso é reconhecido pela CAPES? Como é que funciona esse processo, né? Dentro do processo do MEC, nós também temos o CAPES, né? E a plataforma que é através da plataforma Sucupira. O que é o CAPES? O CAPES, na verdade, é um órgão de incentivo à pesquisa. Né? O CAPES, se a gente pensar no CAPES, é um órgão que chancela títulos, Qualis A, Qualis B, de artigos, né? De artigos de revistas científicas, de e-books. Então, existe um trabalho fantástico, né, do CAPES, nos últimos, em 2012, 14, o CAPES investiu muito dinheiro em pesquisa, né? Saiu vários editais que você era pago para fazer pesquisa, que foi muito proveitoso para a época da pandemia, onde vários brasileiros se destacaram com suas pesquisas na área de saúde. Então, houve uma redução dessas bolsas, né, nos anos anteriores, e já nesse início de ano já teve aí
um edital, né? E uma portaria que já vai fazer novos investimentos, né, para o CAPES lançar novos pesquisadores no mercado. Então, quem tiver interesse, se cadastre no CAPES para poder ser pesquisador pelo CAPES. Você vai ganhar, né, uma bolsa para poder pesquisar, para poder trazer, né? O Brasil precisa muito desse processo. Então, o CAPES, ele faz essa qualificação. O CAPES é de suma importância. Então, o CAPES hoje, ele vê uma revista internacional, ele dá nota, se é nota A, B, C, né, D. Revistas brasileiras também. O CAPES faz toda essa avaliação. Então, ele tem um papel importantíssimo no Brasil. A Sucupira, né? A Sucupira, ela mostra quais são os cursos que têm reconhecimento dentro do CAPES, ou seja, quais são os cursos que têm nota 4. Quando a gente fala nota 4, no mínimo tem que ser nota 3. Aí são selos de qualidade, né? O Qualis, como a gente chama. O A+, né? O B+, que são os melhores, e até o C+. Você quer dizer que eu não posso fazer uma pesquisa em uma revista que é D? Você pode publicar, né? Você pode publicar sim, né? Nessas revistas, mas é muito, muito importante que a gente busque, né? A Wisdom, ela orienta já no primeiro ano do curso a vocês publicarem. É muito importante isso, né? A publicação. Então, a gente sempre pede aí no mínimo 2 publicações, seja em revista, seja em congresso, seja capítulo de livro, seja e-book. Os alunos são orientados, recebem links, né, atuais, revistas pagas, revistas grátis, para fazer essas publicações. Isso é muito vantajoso em qualquer processo, até a processo de emprego, né, de vaga de emprego. A Aurilane levantou a mão. Pois não, Aurilane. Professora, é que o professor Gomes perguntou se o aluno vai receber uma senha para acessar a plataforma, ter acesso às videoaulas, aos conteúdos, às provas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, com relação ao acesso em si, né, à plataforma. Sim, isso. Fazer O aluno, quando ele se matricula, primeiro ponto, né? O aluno, ele tem que ler o contrato, né? O polo é orientado a enviar esse contrato do aluno, ler esse contrato, esmiuçar esse contrato, tirar qualquer dúvida, né, referente a esse contrato. Assina esse contrato, nesse contrato vai estar lá as datas adequadas de pagamento, o aluno vai escolher quais são os dias bons de vencimento desses boletos, e aí enviar toda essa documentação. Quando o Polo faz o envio dessa documentação para o Wisdom, todos os documentos em PDF, tá? Jamais em foto. Às vezes a gente até quer acelerar, né? Quer acelerar para não deixar o aluno ali esperando muito tempo, mas são regras, a gente precisa receber realmente esses documentos em PDF, tá? Tudo certinho, digitalizados. Então, o Wisdom tem até um prazo de 3 dias úteis, né, para inserir esse aluno na plataforma, se essa documentação tivesse enviada toda correta. Então, esse aluno, ele recebe um e-mail de boas-vindas, onde nesse e-mail vem logins de acesso, suas senhas, o link da plataforma AVA que o aluno vai trabalhar, o tutorial, ensinando passo a passo de como ele manuseia, de como ele assiste aula, de como ele faz prova, de como ele vê boletos, de como ele vê histórico. Então, ele recebe esse tutorial, ele recebe a grade, ele recebe informações novamente da Carolina Bore, todo informativo da Carolina Bore, e recebe também a solicitação de agendar uma reunião. Então, essa reunião é para tirar dúvida, é para entender um pouco mais, porque assim, a gente se preocupa aqui que ainda é uma grande limitação, né? O EAD cresceu muito com a pandemia, mas ainda é bom a gente ver pessoas, né? Ver pessoas, ouvir vozes, né? Não ficar só preso a um e-mail, a uma mensagem gravada, a uma aula gravada. Então, essa reunião, a gente solicita que os alunos façam as agendas de reunião para tirar dúvida, para ter todo esse conhecimento. Os canais de comunicação. O aluno vai receber os telefones que ele vai entrar em contato para solicitar qualquer demanda. O aluno está conseguindo acessar a plataforma, ele está tendo uma queda de conexão, enfim. Os nossos polos também, vocês estão vendo aí, né, já como é o processo. Então, o Aurilânio também participa ativamente. Ele querendo ou não, o primeiro contato, sempre vocês vão buscar primeiro falar para ele alguma limitação.
Isso é bem tranquilo. Outro ponto que ninguém perguntou, mas eu gosto sempre de falar. A gente sabe que o EAD também nos limita, né? De ser grande facilidade do ensino, mas o EAD nos limita no sentido de conexão. Então, naquela tua região pode estar tendo muita chuva, enfim, teve uma queda de energia, teve uma queda da conexão. No dia que tu estava ali estudando, no dia que tu estava fazendo tua prova. Deixando claro que a prova, ela funciona no sentido, quando você abre a plataforma para fazer a prova, é solicitado que você finalize a prova. Ou seja, se você abriu a prova para dar aquela olhadinha, né? Se ela está fácil, ela está difícil, ou então você abriu a prova e estava resolvendo e faltou energia, caiu a conexão, o que vai acontecer? O sistema ele vai entender que a prova fechou e ele não deixa mais você responder e ele te dá a nota, tá? Mas isso não é problema nenhum. O aluno sinaliza, né, informa e também é de conhecimento, a própria plataforma ela deixa claro se a Aureliane, quanto tempo a Aureliane demorou para fazer a prova, se a Aureliane entrou e ficou 20, a Aureliane fez a prova lá em 25 minutos. Então, isso quer dizer, quando a Aureliane diz, olha, eu tive um probleminha com a conexão, o sistema mostra a hora que ele entrou e a hora que a conexão fechou, né? Que a prova encerrou o portal para ele, tá? Então, o aluno, ele tem que informar. É muito importante isso, gente. Às vezes, a pessoa não informa. Se está tudo certinho, se você não tem ciência do problema, não tem como você descobrir o problema. Então, o aluno tem que sinalizar, se o aluno perdeu aquela conexão de internet, não conseguiu finalizar sua prova, ele tem que avisar sim para essa nova prova ser liberada. Porque a prova é liberada novamente, ele vai ter o tempo. Qual o tempo dessa prova, professor? É o seu tempo, né? Contanto você não fecha a plataforma, você abrir 8 da manhã, 10 horas você terminou a prova. Se você não fechar, ela vai estar lá aberta lá para você realizar, tá bom? Pois não, Arilane. Pronto, professora, sobre a prova, acho que a senhora já respondeu mais ou menos. O professor Anderson perguntou se tem apenas uma chance para fazer a prova, né? A senhora acabou de comentar, Tem né? AV1, AV2, AV3. Soma as 3 provas, faz a média aritmética, divide por 3. Se tirar 7, acima de 7, aprovado. Se tirar abaixo de 7, vai fazer outra prova, ou seja, a avaliação final, também buscando aí a aprovação 7. Caso, nesse momento, o aluno não consiga, aí sim ele está reprovado e vai ter que cursar a disciplina novamente, ou seja, fazer as provas novamente, né? Fazer todo o processo. Pronto, e cada prova dessa é só uma chance, né, professor? Então, aí depois que se faz as 3, né? Aí que se Isso, faz a média aritmética, né? isso. Aí, se não passou, Pronto, aí faz outra avaliação final. pronto. O professor Anderson contemplou a sua pergunta. O professor Paulo Henrique tem duas perguntas aqui, professora. Pois Qual não. instituição revalida, né? A gente colocou no grupo o PDF com a lista, né? É Pronto, aqui no isso. Ceará, Isso, aqui acho no que tá ali. Ceará tem 4, né? Isso, aqui no Ceará tem 4. Tem o UFC, o FCA, que é a Universidade Federal do Cariri, tem a Uhum. US, tem a US, tem a URCA, né? E eu, mais recentemente, vi no portal Carolina Bora que o IFCE também está na lista. Ou Tá seja, vendo aí? acredito que Cada... 5 universidades. Só aqui no nosso estado, né? E É. quantos processos tem na plataforma Carolina Bora? Ele está perguntando aqui, o professor Paulo Henrique. Quantos São processos muitos, existem? infinitos. Você entrando lá, você pode olhar, são vários, né? São vários processos. A Carolina Borella está desde 2017 com esse trabalho, então são vários entradas e solicitações de diplomas Pois é, para graduação, pós, pronto. mestrado, Viu, doutorado. professor? Pronto, eu acho que ele está se referindo ao nosso mestrado aqui, né? Ou ao nosso Não, como eu já doutorado. expliquei, né? Mestrado ele está É, apenas 2 anos no Brasil, as nossas primeiras isso. estão finalizando agora no final do ano. Então, assim que finalizarem, tem um prazo de 180 dias úteis para receber o diploma de mestre ou doutor. E aí sim o aluno entra com o processo na Carolina Bob. Pronto, professor Paulo Henrique, viu? Os nossos primeiros mestres, né? Vão, né, vão colar grau, vamos dizer assim, agora de junho para frente. Então a gente vai saber bem direitinho aí. Mas é porque como a universidade está há quase 2 anos aqui, ainda não deu tempo os primeiros mestres, né? Concluírem o curso, viu, professor? Mas em breve a gente terá mestres aqui
e daqui a um ano ou mais, doutores também, né, professora? Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar a professora aqui com a sua disponibilidade e paciência. Imagina. Eu vou só fazer um link, que eu acho que eu acabei mandando um link errado, já está encerrando aqui minha chamada. Eu vou criar outro link, caso encerre, aí vocês entram, tá? Me peço mil perdões. Professor Octavianos levantou a mão, professora. Pois não. Boa tarde para todos. Sou professor também da rede estadual e doido para semestre. Então, assim, tem algumas questões, por exemplo, o valor da mensalidade, somada as mensalidades, são 24 mensalidades, então, e a gente tem esse valor final de investimento. Para poder fazer a revalidação do diploma, é mais um valor para o investimento. Esse valor de revalidação, ele varia de acordo com a instituição que a gente vai revalidar, ou é um valor padrão? Exatamente como eu expliquei, né? Essa taxa de reconhecimento de mestrado e doutorado é estipulada pelas IES. Então, cada IES ela tem uma taxa, ela cobra uma taxa. Tem IES que não cobra taxa, tem IES que cobra taxa baratinha, tem IES que cobra taxa mais cara para poder entregar em 45 dias, que é o caso da UNAMA. Então, é algo que são as próprias IES que determinam. A cada semestre, elas criam aí os valores de taxas para chancelar, né, digamos assim, essas documentações, esses documentos E aí, estrangeiros. professor? Pronto, como a gente tem uma lista muito grande, né, professor? Com licença, desculpa. Como a gente tem uma lista muito grande de instituições, né, professor? Aí, o próprio aluno pode buscar, né, pode procurar, né, da sua preferência, né, no seu estado, se mais barata, mais em conta, né? Fica a critério do próprio aluno, né? Essas Pode ficar à taxas vontade, mudam. professor. Por exemplo, ano passado, a UFRN cobrou um valor e esse ano ela está cobrando menos valor, ela diminuiu o valor. Então, depende do momento, depende da instituição. Existe um controle sobre isso? Não, o MEC não controla isso. O MEC não interfere no processo de Universidade Federal, ele não interfere. Mas pode continuar, professor, viu? Desculpa. Eu coloquei Ok. o novo link. Caso a reunião caia, tá o novo link aí para vocês. Vou mandar aqui também para a Aurelie. Certinho? Pode colocar no grupo, professora, viu? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar, né, que hoje é um dia importante, muita informação. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bom? Professora, essa semana eu estava justamente dando uma olhada sobre isso, dando uma navegada, né? E olhei algumas universidades e faculdades particulares. Eu até coloquei no grupo. Em média, tem universidade pública cobrando a partir de R$ 1.500 e particular para mestrado até R$ 6.000. E a partir de 8 para doutorado. Isso. Esses É o valores caso mais da altos. Unicid, por exemplo. A Unicid cobra 6.000 para mestrado e 8.000 para doutorado. Isso. Essas universidades, quanto maior for a nota dela perante o MEC, mais elas cobram, tá? Nota 5, faculdades com nota 5, elas são mais caras, faculdades com nota 4, elas têm um menor valor, e com nota 3, elas têm outro valor, tá? Isso é de praxe dentro do processo do MEC. E Professor Paulo. Também é da entrega. Então, quando elas cobram um valor bem alto, elas entregam mais rápido. Pois não, Aurilane? E o professor Paulo, né, eu imagino que as universidades particulares cobrem mais, como o senhor bem colocou aí, falou de valores, né? Por exemplo, a professora Alexandra me disse na reunião passada que a URCA até o ano passado não cobrava, entende? Aí tem universidade que cobra R$ 1.500, outras 1.800. Então, eu tenho certeza que as universidades públicas, quando cobram bem mais barato, não é isso, Bem mais professora? barato. Exatamente. Particular sempre vai cobrar mais caro, né? Faz parte. Certeza. É de se esperar, né? Mais alguma pergunta? Vou ver aqui nas mensagens se tem aqui, professor. Estou lendo aqui as mensagens. Se ninguém quiser falar, pode deixar nas mensagens que eu vou lendo aqui para a professora responder, tá? Estou à disposição, pessoal. Vamos conversar. Como é que tá aí? Tá chovendo? Não.
Professora, aqui em Morada Nova hoje não, mas ontem foi o dia todo de chuva, viu? Muitos açudes sangrando aqui no Ceará, viu? Que Temos bênção, 20 e tantos açudes sangrando aqui no Ceará, que coisa boa. que bênção. Está sendo perguntado o valor das mensalidades, aí pode conversar com a Aurilândia, que passa aí os valores certinho. Pronto, no grupo eu coloquei, viu, professor, mas eu posso colocar para o senhor, né, individualmente, mas o grupo a gente tem todas essas informações. O bom do grupo é que lá a gente vai tirando as dúvidas e muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, né, professora? Então, Sim. quando a gente se junta num grupo, a gente, além de se ajudar muito, a gente ganha tempo, porque às vezes um colega faz uma pergunta e que essa pergunta poderia ser feita por outros, né? Então a gente acaba tirando a dúvida de muitas pessoas, É né? importante. Passa para eles, Aureliano. Eu creio que você já passou, mas esses alunos, esse pessoal que está entrando, né, recente, as portarias, né, do MEC, dos reconhecimentos, né, para Isso. pesquisarem. Professor Gomes, por Olha, favor, professor Gomes. independente de fechar com a Wisdom ou outra qualquer, pesquisem. Pesquisem sempre, veja como funciona, tá? É muito, muito importante isso. Ah, eu não falei, né? Ninguém perguntou, eu acabei esquecendo, perdão. Aquela pergunta, e quais seriam os motivos de um indeferimento, né? Quando o MEC, vai cair já, gente, vocês entram no outro link. Quando o MEC dá indeferimento, são hoje quatro tópicos que o MEC dá indeferimento. Número 1, documentação errada que você coloca na plataforma. Então, se você está lá na plataforma, inserindo documento e manda o documento errado, isso vai indeferimento. Não tem como. Tá? Isso vai dar indeferimento. Segundo, a linha de pesquisa que você escolheu não tem naquela universidade que está pedindo reconhecimento. Pode acontecer? Pode acontecer. Teve até um polo ano passado que queria muito criar um curso, solicitou à Wisdom americana uma criação, Aurilânio, de um mestrado na área da educação física, de uma linha de pesquisa específica. Então, foi passado para a Wisdom americana, a Wisdom americana se dispôs a fazer, mas a nossa preocupação e da Wisdom foi observar se essa linha de pesquisa, existiam universidades que tinham essa linha de pesquisa. E apenas 2 universidades no Brasil, todas 2 no Rio Grande do Sul, era que tem essas linhas de pesquisa. Então, assim, deixou o polo e os alunos bem conscientes que teria dificuldade maior para reconhecimento, porque só tinha 2 universidades apenas que faziam esse reconhecimento, né? Que tinha essa linha de pesquisa. Então, é importante que a linha de pesquisa seja similar. E terceiro ponto é a própria qualidade da dissertação, né? A qualidade da dissertação tem que estar de acordo com a metodologia daquela IES que você está enviando. Por isso que a gente se preocupa muito, já está pedindo no início, qual é a IES que você vai buscar o reconhecimento. Por quê? Porque o seu professor que vai lhe orientar, ele já vai ser orientado a preparar você para a sua dissertação ser de acordo com a metodologia daquela IES que você quer o reconhecimento. As regras da BNT, o próprio modelo de dissertação da UFPA, da Federal do Rio Grande do Norte, da UFCE. Então, assim, precisa já ter essa resposta de vocês para poder os professores começarem a se alinhar para orientar de acordo com aquelas IES e como elas vão, né, aceitar a tua dissertação, tá? Isso. O professor Gomes tem uma pergunta, mas como vai encerrar aqui, eu acho que dá tempo ele fazer e a senhora responde quando a gente entrar no outro link, né, que a senhora criou. Professor Gomes, fica à vontade aí, viu? Temos 2 minutinhos aí. Então, boa tarde, professor Aurilânio. Muito obrigado pelas suas explicações também, professora. A sua explicação até agora é muito boas. Era rapidinho sobre se, como se trata de mensalidade, se você tem juros, naturalmente, se paga depois, e se tem também desconto, se paga antes da data que a gente escolhe. E a outra coisa é com relação cobrando sempre a necessidade de um encontro presencial, e acho que até o Aureliano já explicou, e a senhora também, se teria algum momento pelo menos um momento de todos nós juntos, né? Eu acho que é uma necessidade acho que até cultural, na verdade, da gente, né? De querer estar junto em algum momento. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Se tem desconto antes, a gente não tem reajuste, tá? Gomes, a gente não tem reajuste, esses preços que o Aureliano está passando para vocês são preços fixos do começo do curso até o final, então por não ter esse reajuste, né, não tem esse desconto em pagamento antecipado. E se tem encontro presencial, infelizmente não, Gomes, isso é a pergunta tão clássica, todo mundo quer, né, esse encontrão de se ver, de se abraçar, de fazer uma banca, mas assim, não é o formato, a gente tem muito cuidado e zelo de não ir contra a legislação, né? Porque, gente, a chamada está finalizando, tá?
Então, se Tá finalizar, você certo, pode ir então. lá Obrigado. Obrigado. dar Acabou. outro link. Então, não é possível realmente esse encontro presencial, a gente se preocupa, até por denúncia, né, das concorrentes, né, ver a turma se reunindo de forma os pontos que pode acontecer. A documentação errada, inválida. Então, assim, o MEC mandou o documento errado, ele já dá indeferimento. Não deixa, o que eu acho assim que atrapalha um pouquinho essa burocracia brasileira é que não deixa, por exemplo, é só o documento que mandou errado, então dá stand-by e manda esse documento certo. Não, mandou o documento errado, tem que marcar tudo de novo. Então, esse é um dos motivos. Então, você não mandou, por exemplo, o MEC pediu lá um documento autenticado em cartório, digamos assim, né? Você não mandou, aí vai dar interferimento. E quem vai solicitar a documentação é a plataforma Carolina Bora. E ela solicita, aí você pode perguntar, existe uma documentação padrão, professora Alessandra? A documentação padrão é da IES que tu está pedindo reconhecimento. Então, digamos que lá na UFRN, eles peçam determinados documentos. Na USP, eles peçam algum outro documento, entendeu? Então, a documentação, quem exige do aluno é a instituição que ele está buscando o reconhecimento. Então, quando você não manda ela correta, como ele pede, aí ele já dá indeferimento, tá? Segundo ponto, a linha de pesquisa, né? A tua linha de pesquisa não tem nada a ver com a linha de pesquisa que tu está pedindo lá o reconhecimento. Claro que não vai ter a mesma nomenclatura, né, Aurilânio? Não é possível. A gente sabe que dentro das grades do nosso Brasil, você cursa um curso de Direito, chega numa faculdade é um nome, na outra faculdade da disciplina é outro nome, mas quando você olha o inventário, é a mesma disciplina. Então, o nome não é igual, tá, gente? O nome não é igual, mas... E como eu sei, professora, que é a minha linha de pesquisa? Pelo processo temático da linha. Então, vocês vão receber o processo temático da linha, a Aureliana já deve ter passado para vocês, eu até vi que já colocou lá no grupo. E é aquela linha de pesquisa, aquele tema da linha de pesquisa. Então, isso é importante para o não indeferimento, tá? Olhar se a tua linha está certinha. A UIS orienta nisso, a UIS orienta nisso. Por isso que a gente pede para você já saber qual universidade você quer, para a gente ver se aquela linha que você está escolhendo está certinha lá naquela universidade. Porque se não tiver, não, essa universidade aqui não vai ser muito bom para você, não. Vamos em outra, tá? Então, a UIS faz todo esse processo de orientação. E o terceiro ponto é a própria qualidade da dissertação. Né? Por isso que a UISA se preocupa com a banca de qualificação, tem que ser aprovada na banca de qualificação, tem que qualificar para poder fazer a defesa. Para poder não é um trabalho de qualidade baixa, porque se a intenção da UISA não é essa, a intenção da UISA é que os nossos alunos tenham os diplomas sim reconhecidos, quem busca, né, fazer esse reconhecimento. Esses são os motivos aí para indeferimento, tá, Anderson? Espero que tenha respondido sua pergunta. Aureliano, pois não. Professor, só mais uma colocação aqui. Eu estava pesquisando no site da UES, né, pelo mestrado, né? E lá a gente encontra mestrado em educação, né? E o nosso aqui é ciências da educação. Mas a legislação fala, né, em nome igual ou equivalente, né? Então, se a universidade tem um mestrado equivalente, não tem nenhum problema. Ela vai fazer o reconhecimento, sim, do mesmo jeito, não é isso?
Isso, porque são somente nomenclaturas. Até na Isso, portaria, vem lá bem explícito na portaria, né? Linhas de pesquisa similares. Então, assim, alinhadas, tá? Pois não, Arilane. Não foi sem querer aqui que eu levantei a mãozinha, mas aproveitando o ensejo aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu, o professor Olegário também, que me ajuda aqui na coordenação. Sem ele eu não conseguiria, porque é muita coisa para eu dar conta, e ele tem me ajudado muito, é meu parceiro, meu grande amigo de confiança, né? A gente se conhece há muito tempo. Professor Olegário, se tiver alguma pergunta também pode fazer, professor Ramon, professor Gomes de novo, né? Fique à vontade aí, antes da gente encerrar, né? Vamos terminar com chave de ouro, né? Coisa boa. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Espero que essa nossa conversa tenha sido bem proveitosa. Vocês tenham tirado aí suas dúvidas, né? Independente de fechar conosco ou não, busquem sempre conhecer, busquem sempre saber quais são as universidades, como elas estão atuando, tá? É muito importante isso. Independente de estar fazendo mestrado ou não, é importante que pesquisem, é importante que publiquem, né? A gente sabe, né, das nossas limitações, nossa vida de professor é muito puxada. Eu sou educadora há 25 anos, venho todo dia aprendendo um pouquinho, mas a gente realmente não dispõe de tanto tempo como a gente queria, né, para pesquisar, para publicar. E a publicação, para quem quer fazer o mestrado, é muito importante, principalmente se for mestrado federal. Mestrado federal, primeiro ponto é já ter publicado, né, diferente dos mestrados estrangeiros. Pois não, pode ficar à vontade. Qualquer pergunta. Professor Ramon. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Aurilânio, né? Pronto. Isso. Com relação a esse mestrado, ele é classificado como mestrado profissional ou acadêmico? Talvez seja uma pergunta que alguém já tenha feito é porque eu acabei saindo aqui, voltei e acabei perdendo muita coisa, mas se puder responder. Oi, pois não? Falhou aqui minha conexão um pouquinho. Se o mestrado é profissional ou acadêmico, professor, é porque ele precisou sair, aí ele voltou agora e quer... Acadêmico, tá? Senhor Ramon, é isso? Isso. Era só isso mesmo. Isso. Tá? Obrigado. E outra, vamos ser sinceros, né, professora? A gente sabe que dentro das universidades estaduais e federais que tem mestrado e que doutorado, o apadrinhamento é muito grande, né? Tem muitos professores, vamos ser, assim, a gente não conhece a fundo, mas a gente sabe que isso ocorre, né? E o que isso ocorre, que certos professores, obviamente que não são todos, já têm ali os seus, né, mestrandos e doutorandos prediletos, vamos dizer assim, né? Infelizmente, é uma prática muito recorrente nas universidades públicas. Eu não sei nas particulares, mas nas públicas, eu escuto muita gente reclamando disso. Isso atrapalha muito o ingresso, né, no curso de mestrado e de doutorado. Esse ano mesmo, agora aqui na URCA, né, teve bancas para concursos e já foi acionada a justiça, ela foi até cancelada por conta disso, porque vieram avaliadores, sempre vem, né, na verdade, avaliadores de outros estados, e eles todos eram esses 3 que vieram, pelo menos, que eu tive conhecimento, eles eram da Unicinos, no Rio Grande do Sul, né, a universidade particular, nota A++++. E eles vieram do Rio Grande do Sul para participar dessa banca, né, pela URCA, e eles começaram a questionar que eles davam a nota positiva para aquela entrevista, né, daquele candidato para a vaga de professor, e a banca da região dava nota muito desmerecedora. E por conta disso, né, houve realmente as pessoas não a contento dos resultados, né, houve aí realmente o cancelamento do concurso. A gente fica triste com isso, né, e foi assim colocado em pauta, porque não desmerecendo de forma alguma os profissionais da nossa região. Mas se tem, você tem 3 pessoas numa banca e toda vida aqueles dão nota boa e só tem aquele que só dá nota muito baixa, algo está equivocado, né? Se eu te dou 8, aí o colega vem te dar um 2. Aí o outro colega vem te dar um 7. Tem alguma coisa errada aí, né, professor? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa professor errada. Ramon, fica à vontade.
Pronto, eu tinha falado a respeito que só era uma pergunta, mas na realidade era duas. Aqui me deu um branco aqui, mas eu lembrei. Com relação à abertura de turmas, como é que funciona? É recorrente? Como é que funciona essa questão da abertura de turmas? O bacana do EAD é que as turmas são entrada instantânea, né? Tem até 3 dias úteis para fazer a matrícula. Não fica esperando formação de turma. Formação de turma é mais para o modelo presencial, que tem no mínimo uma tolerância de quantidade de alunos, né? No mínimo 20, 25 alunos. Mas no EAD não. Você entra instantaneamente, faz a matrícula e já começa seus estudos. Muito prático, né, professor? É. Muito prático. A hora que quiser entrar ali é só esperar o e-mail de boas-vindas da universidade e cair para cima. Começar. E aí eu acho interessante que tem aluno que entra em contato hoje mesmo. Entrou aluno assim, professora, eu estava sumida, eu passei por um probleminha pessoal. Digo, meu amor, o bacana do EAD é que você faz seu tempo, né? Você não precisa trancar seu curso, você faz seu tempo. Você estuda realmente no momento que você está com disponibilidade, que você está bem emocionalmente, né? Que você está tranquilo para poder se dedicar, para fazer bem feito, né? Para ter aquele tempo realmente. Porque o tempo mínimo são 2 anos. Não adianta. Mesmo que eu queira fazer em menos tempo, eu não consigo. Não é permitido. Pronto, São 2 professora, anos, por falar no prazo, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que serve também para os colegas. São 2 anos, né? São 24 meses. Vamos imaginar que cheguem esses 2 anos e eu não tenha concluído, né? A senhora deixou claro que a pessoa pode, obviamente, passar desses 2 anos. Mas e com relação a pagamento de mensalidade? Fica só nas 24 parcelas e até concluir? Ou é cobrado mais alguma coisa que eu acho que alguém poderia... Não. Não é cobrado. É cobrado se por acaso ele não foi aprovado, né? Ele reprovou na disciplina, tem que cursar à noite, vai ter que pagar o valor. Mas não, exemplo, você vai dizer, olha, professora, eu cheguei agora, esse seria o meu ano da escrita. Esse seria o meu ano de escrever minha dissertação. Mas eu fui promovida, eu vou para outro estado, eu vou me mudar com a família, eu vou ficar uns 6 meses em off. Tá tudo certo, você fica lá, seus 6 meses. Quando você puder, você retorna. Pronto, ótimo. Professor Ramon, acho que foi o Ramon, quer perguntar de novo alguma coisa? Não, já ficou tudo claro, tá? Obrigado. Então, muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Então, muito obrigada. Aureliano, mais alguma pergunta, Aureliano? Não, professor, só agradecer, né, a senhora pela disponibilidade e paciência conosco, né, dizer que foi muito bom esse momento, né, que quando a gente faz coisas assim à distância, né, quando a gente não tem alguém do outro lado para nos ajudar, para nos tirar dúvida, é muito ruim. Como a gente tem a senhora aí, né, disponível quase sempre, isso é muito bom. Agradecer a senhora, agradecer aos colegas pela participação e dizer que no grupo a gente está lá rápido para tirar todas as dúvidas que tenham ficado de professores novos, né? E pedir para que eles façam a matrícula o quanto antes, né? Porque quanto mais cedo a gente começar o mestrado, mais cedo a gente vai concluir, não é isso? Exatamente. E agradecer, no mais só agradecer. Muito obrigado. E 2 anos Eu que agradeço a vocês, viu, Aurilane, a professora. Muito obrigado, viu? Obrigada, Gomes. Eu que agradeço. Vamos junto, professor Gomes. Muito obrigada aí, uma honra, tá? E tem que sim, a gente tem que sempre humanizar, né? Todos os atendimentos, é importante. Por mais seja EAD, a gente sabe que é máquina, aquela que você fica naquela plataforma. Então, é muito bom você ver uma pessoa, nem que seja pelo Meet, dar um oizinho. É bom você ouvir uma voz, né? Saber que tem alguém ali do outro lado te auxiliando, tá bom? Então, esse é o Wisdom, que precisar da disposição. Vocês estão muito bem aí cuidados por esse parceiro maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, professora Ilana, pela confiança na Wisdom, pela confiança no grupo Nossa Faculdade e nos representar aí na sua região. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado, viu? Até breve. Esperamos que a gente possa conversar de novo aí com outros colegas para tirar novas dúvidas, viu? E dizer que estamos juntos aqui. À vontade. Todo santo dia, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, colegas. Um abraço, até pessoal. A próxima. Grande abraço. Com Deus. Um abraço, Tchau, um abraço. Grande abraço. Até logo. Tchau. O meu livro